Estamos no momento podcast, diretamente aqui do Empreende Brasil 2026, um espaço criado pela Alquimia para conectar ideias, negócios e liderança. Hoje eu estou aqui com o Adilson, empresário, consultor aí, né, Adilson, tem já uma trajetória de mais de 25 anos. Mais de 28. 28 anos! Adilson, então, querido, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui nessa nossa pequena conversa. Ótimo. E, Adilson, me conta um pouquinho, cara, sobre o Adilson. Quem é o Adilson? Me conta um pouquinho aí sobre a tua trajetória, para quem não conhece. Fica à vontade. Tá joia. Bom, obrigado, Daniel, pelo convite. Eu sou um empresário. Acho que aqui é falando de empresário para empresário. Isso. Eu sou um empresário, tenho a minha empresa de consultoria, Soma Consultoria. E da onde vem a Soma? Aí depois de 28 anos no mundo corporativo, já passei por indústria, passei por varejo, passei por franquia, fui franqueado, né? Então tive loja de varejo em shopping. Ah, eu tive também, cara. Tive aquela experiência da barriga do Oxi. balcão, né? Eu falo, vivi os problemas reais do varejo, né? Daquela coisa de shopping te ligar meia-noite, olha, estourou o ar-condicionado, tua loja tá inundada, Meu Deus. trancou a porta aqui, Ninguém abre. ninguém fecha, e agora o que a gente faz? Já fiquei sem equipe, enfim, já vivi todas com as licença, dores fazer o do sinal varejo. da cruz aqui, cara. E então tenho essa vivência, essa experiência, mas Daniel, eu sempre tive essa vontade de empreender. E sempre trabalhei nas empresas do que eu chamo do intraempreendedor. Tá. Quem que é o intraempreendedor? É aquele cara que está trabalhando, aquele funcionário, aquele colaborador que está trabalhando em uma empresa, mas ele já trabalha na empresa como se a empresa fosse dele. Ele tem o que a gente chama da cabeça do dono. Ele se preocupa se o ar-condicionado ficou ligado, se a luz está acesa, em comprar a passagem mais barata, não se importa, por exemplo, de levantar meia hora mais cedo para economizar pela empresa. Aquela pessoa que realmente briga pela empresa, defende o cliente, mas briga pela empresa. Esse é o intraempreendedor. E na minha vivência passei por, como eu falei, indústria, varejo, comércio, mas tive vontade de, puxa, como é que eu ajudo mais pessoas? Nasceu a Soma Consultoria. A Soma Consultoria vem com esse propósito. Porque se a gente olhar, é uma outra preocupação, um outro número, uma estatística que é dura para nós empreendedores. 6 em cada 10 empresas do Brasil, PMS, né, pequenas Sim, e médias, fecham antes dos 4 anos. 6 em cada 10. Quer dizer, uma mortalidade de 60% é muita coisa. Como que a gente muda essa história? E aí eu tenho visto, né, o empresário trabalhando, se esforçando, e não é por falta de trabalho, não é por falta de criatividade. Nós, empresários brasileiros, nós somos criativos. E não estou falando do jeitinho brasileiro, mas é o criatividade mesmo. Encarar, que há pouco o Wizard falou aqui, né, impostos, todas essas, reforma tributária, imposto novo Tem que chegando. ser criativo. Muito criativo, né? Muito criativo, se reinventar o tempo todo. E eu também tenho visto o empresário trabalhar a vida toda e chega no final da vida, e agora? Então, como que a gente muda essa história? Como que a gente muda a história das empresas e a história do empresário? Soma Consultoria vem para isso. Junto com isso, até queria te presentear com o meu livro, As 7 Alavancas do Lucro e do Caixa. Será Estou um lançando prazer. esse livro aqui no Empreende Brasil. É um livro, um caminho realmente prático, como a gente transforma vendas em lucro e lucro em caixa. Que muitas vezes... Explica, o conceito. porque isso parece simples, mas não é fácil. Eu acho que as pessoas muitas vezes confundem três coisas, 3 conceitos. Faturamento, lucro e caixa. E são coisas diferentes. Estão interligadas, mas são aspectos diferentes dentro da empresa. Faturamento é a venda, é aquilo que acontece, é aquilo que gera o movimento dentro da empresa. Mas uma empresa não vive só de faturamento. Não vive só de faturamento. Por quê? Porque muitas vezes cresce o faturamento e a margem fica para trás. Eu cresço o faturamento abrindo mão de margem. E aí eu tenho um problema no meu lucro e, por consequência, no meu caixa. Então a gente olha 3 coisas em gestão, e é o nosso método. Olhamos o faturamento, toda empresa tem que vender mais, tem que crescer, mas nós não acreditamos que a solução dos problemas de uma empresa esteja só na venda. Nós olhamos margem, preço, estoque, prazos, as 7 alavancas do lucro e do caixa. E esse manual prático, que é um presente, é para você. Poxa,
Fico muito honrado, adoro finanças. Bacana. Ele mostra justamente isso. Aonde que o empresário, qual alavanca ele mexe primeiro? Qual botão ele aperta primeiro? Qual botão ele tem que apertar? Pode ser 1, 2, aí 7? Pode. Pode envolver a empresa toda nesse método? Pode. E eu acredito nisso. Quanto mais dedicação, quanto mais envolvimento dos times, das áreas, com certeza o resultado é melhor. Cara, que bacana, velho. E isso faz parte do meu propósito. Eu acredito muito nisso. Eu acredito no empreendedorismo. Isso que eu ia perguntar, propósito. Então esse é o teu Esse é propósito. o meu propósito. Mudar essa história. Não dá para ter 60% de mortalidade. Não dá para ter 1%, É muito. 1% de pessoas que são independentes financeiramente no Brasil. Nós temos que mudar isso. Tu sabe que a gente não... Tu falaste em finanças, né? Isso é uma questão onde a gente percebe muito. Eu que sou do mundo da educação, ninguém conhece finanças de casa. É um tabu. É um tabu. Você sabe que é um tabu? Porque em casa, e eu vou falar da minha casa, tá? Tá. Vou falar da minha experiência. A gente falava de finanças em casa quando tinha um problema com dinheiro. Só quando tinha problema com Só dinheiro. quando tinha um problema. Aí meu pai chamava, botava eu, galera. meus 2 irmãos, minha mãe ao redor da mesa. Pessoal, seguinte, nós temos que economizar. E a gente nem sabia por que a gente tinha que economizar, né? Porque tinha essa dificuldade, não tinha essa liberdade de falar de compreensão. finanças. Nada. É, tanto nada. que finanças empresariais hoje ainda continua sendo uma disciplina que todo mundo tem medo. Tem medo. Finanças corporativas. E Daniel, na minha experiência, eu fiquei 15 anos numa franqueadora. Tá. É o Grupo Único, que eram as marcas Porque Imaginário. A gente chegou a ter 400 lojas no Brasil. E eu passava o treinamento para os novos franqueados. Então, a gente aprovava um franqueado, o franqueado assinava um pré-contrato, vinha para a franqueadora, ficava uma semana em treinamento e um dos treinamentos era comigo. O franqueado passava um dia comigo e a gente falando de finanças. E o pessoal se arrepiava. O pessoal falava, puxa, mas eu tenho que realmente fazer? Isso não é o meu contador que vai fazer? E a gente falava, não, o trabalho do contador é outro. É contabilidade. É contabilidade. Financeiro é diferente. Financeiro. É diferente. É DRE, fluxo de caixa, é gestão, é entender o caminho do dinheiro dentro da empresa. E aí muitas vezes a gente tinha que chamar o franqueado e falar assim, puxa, Daniel, você resolveu abrir uma franquia? Quanto dinheiro você está colocando numa franquia? Vou dar um número aqui, 500 mil reais, 600 mil reais, a depender do negócio, né? E eu falava, puxa, você vai colocar 500 mil reais em um negócio e você não vai olhar o caminho do dinheiro do seu negócio, para onde está indo esses 500 mil e como que volta para você os 500 mil. Não é só botar, tem que voltar os 500, né? É payback, é o retorno. E aí a pessoa saía de lá, ficava intrigada, falava, puxa, falei, gente, isso é empreender, né? Isso é empreender. A gente tem que conhecer, e o livro traz isso. Finanças, pessoas, vendas, finanças e pessoas. O tripé, na minha visão, é o tripé da gestão. Sucesso empresarial tem a ver com esse tripé. Eu gostar de vender, saber vender, gostar de pessoas, liderar pessoas. Pessoas não tem como fugir, né? E gostar de dinheiro. A gente não pode ter vergonha como empresário de falar de dinheiro, de gostar de dinheiro. Eu vou tirar o óculos aqui, Adilson, porque isso é uma questão importante que a gente sempre... parece que a gente tem medo do dinheiro. Não, Sim. O dinheiro não é uma coisa ruim. O dinheiro é o que movimenta a economia. Então, quando a gente percebe, tipo assim, aquela pessoa tem isso, tem muito... Não, a gente tem que ficar feliz por isso. Tem que compreender que a trajetória não é algo que se constrói do nada. Isso é uma cabeça nossa, parece. Mas tem a ver também da forma que a gente foi educado, a questão cultural, né? A gente já ouviu, é mais fácil camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, puxa, eu não quero ser rico, porque senão eu vou perder o céu. E isso é um princípio milenar, né? Que fala sobre isso. O amor ao dinheiro. Esse é o problema. O problema é quando a gente tem o amor ao dinheiro. E o dinheiro tem que ter o lugar certo na nossa vida. Na caixinha, né? Ele entender que é um nosso meio. Sim. Ele é um meio para você chegar ao fim. Sobrevivência. Porque não adianta a gente querer, puxa, dinheiro. A gente precisa de dinheiro. A gente vai vestir com dinheiro, a gente vai ter saúde com dinheiro, a gente vai se alimentar com dinheiro. O dinheiro é um meio, mas ele não é um fim por si só. Não é um fim, cara. Não é. Nós temos que falar mais sobre dinheiro.
Isso é importante. Concordo. Falar mais em casa, nas nossas mesas, nas nossas empresas, falar para o nosso colaborador a importância de ele também cuidar das finanças pessoais dele. Isso é uma questão que eu, na empresa, sou empreendedor também, isso é uma questão que eu mesmo faço com os colaboradores. Como eu tenho bastante conhecimento de finanças, adoro, eu ensino. Se eu tenho mais conhecimento, eu tenho que repassar esse conhecimento. Né? E Adilson, com relação aqui ao Empreende Brasil, o que tu vê que é importante, a importância de trabalhar em ambientes, né, de estar aqui, de participar, no caso, não de trabalhar, de participar em ambientes como o Empreende Brasil. Isso, já que nós somos empreendedores, como tu vê isso, participar aqui do evento? Eu sou apaixonado pelo evento, admiro o Lucas, né, pelo empreendedor que ele é, desde muito novo. Sim. Né? Ele ainda é jovem, mas desde muito mais novo muito mais novo, né? Sempre teve o empreendedorismo na veia. E esse projeto é um projeto sensacional. É o maior evento de empreendedorismo da América Latina, a gente pode falar isso. Com muito conteúdo, com muita troca, com muita experiência, com muito network. Então, participar do Empreende, para mim é fantástico. É o terceiro ano que eu participo, o terceiro ano que eu palestro, o terceiro ano que eu venho, e venho muito animado, porque é um ambiente para o empresário muito saudável. A gente aprende, a gente cresce aqui. A gente cresce, né? Isso é uma questão que, por exemplo, nós aqui nessa pequena conversa que nós estamos tendo, eu tive várias ideias e tem que cuidar, porque senão a gente fica 3 horas falando aqui sem parar. Ô, Adilson. Eu falo aqui. Tu vai-se embora também? 3 dias. Ô, Adilson, uma questão que me veio agora uma pergunta. Tu acredita que. Isso eu comento muito nas aulas que eu dou de empreendedorismo e inovação. As pessoas, os alunos, os estudantes perguntam: Dani, o empreendedorismo é um dom? Me conta um pouquinho sobre isso, como tu enxerga? Que eu acredito. Eu acredito que existe o empreendedor nato. Aquela pessoa que realmente Comentaste do Lucas agora, por exemplo. Eu vejo o Lucas como um empreendedor nato. É aquela pessoa que nunca trabalhou para ninguém ou trabalhou muito pouco. Sempre se sentiu, até de certa forma, incomodada de não ter o próprio negócio. Eu conheço pessoas assim, que nunca tiveram uma carteira assinada na vida, nunca foram CLT, por exemplo. E sempre trabalharam e trabalharam muito, mas para elas. Então existe uma pequena parcela disso, mas eu acredito que o empreendedorismo a gente aprende. Pronto. Vou usar um verbo aqui, ó, empresariar, né? Sim, dizer que não existe esse verbo. Empresariar. Empresariar é gestão. Você resolveu abrir uma empresa, conhece gestão, busca gestão. E eu acredito também, Daniel, com sinceridade, que somos nós empreendedores que mudaremos a história do Brasil. Nós que mudaremos a história do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, eu acredito no empreendedorismo. Eu acredito no empreendedorismo. Tu mesmo acabaste de responder uma pergunta que eu nem fiz ainda, que era o seguinte: na sua visão, o que diferencia quem realmente cresce no mercado nos próximos anos? Tu acabou de falar, o empreendedor. O empreendedor. O empreendedor eu, dentro da educação, por ser professor também, a gente diz que foi picado pelo bichinho. E parece que o empreendedorismo tem isso. É isso mesmo. Parece que tem essa eu não sei, mas eu não consigo trabalhar com outras pessoas, eu não consigo obedecer, eu me sinto aberto a conhecimento sobre tudo. Eu acho que o empreendedor ele é um curioso. Ele é um curioso. É uma característica do empreendedor. Curioso. É um curioso. Tem que ser curioso. Curioso. E esse tipo de... Até quando a gente comentou ali no início, que eu falei trabalhar em ambientes como Empreende Brasil, mas na verdade eu quis dizer participar. Sim, sim. Eu tenho uma visão do trabalho como uma participação, como um meio de vida. Sim. E não considero a palavra trabalhar uma palavra, como a gente sempre disse, né, que era um equipamento de tortura. Sim, sim. Eu não tenho essa visão e eu acredito que tu também não tenha. Nenhuma. Eu acho que o trabalho é algo que nos edifica, dignifica. Eu acho que é uma forma da gente cumprir o propósito através do trabalho. Claro que assim, quando a gente faz o que a gente gosta, fica mais leve. É fantástico. Né?
E eu acho que eu acredito com sinceridade que a gente está vivendo um momento ímpar também das pessoas terem mais essa opção de buscarem aquilo que elas gostam, aquilo que elas se sentem bem fazendo. Antigamente, você vê, as pessoas entravam numa empresa e ficavam muito tempo. É que era uma mentalidade. Era uma mentalidade, que, puxa, eu não posso mudar de empresa, tal. E eu vejo que as novas gerações, elas buscam isso. Elas querem se sentir bem, elas querem estar bem, acreditar num propósito, acreditar que é um projeto maior e gostar daquilo que elas realmente estão fazendo. E aí o trabalho fica mais leve. Pois é. Né? Agora tem um ponto. Eu falo isso também, falo para o empresário. O adulto, ele não faz só o que gosta, faz o que é preciso. Faz o que é preciso fazer. Então também não dá pra gente, né? Ah, mas puxa, eu vou ficar fazendo o que eu não gosto a minha vida toda só porque é preciso? Não. Não. Eu vou aprendendo, eu vou crescendo, né? Sim. Eu vou buscando conhecimento e vou fazendo a minha própria trilha. Isso é uma questão onde a gente vê muitos gurus comentam. Gente, se tu não tá feliz no teu trabalho, é só sair e procurar outro. Não existe. Não existe algemado. Né? Isso é uma outra mentalidade que a gente tem, não. Tipo, pegar os pais, os avós, a gente tem muito, não, nós temos que trabalhar a vida inteira e doar tudo para aquela empresa. Então acho que como tu comentaste, hoje, graças a Deus, isso já mudou muito. Porque hoje a gente está sempre podendo trabalhar e ter uma vida pessoal. Então, sim. Eu queria te fazer uma última pergunta relacionada à vida pessoal com a profissional. Como é que você, Adilson, administra vida pessoal e profissional? E que dicas poderia dar para as pessoas? Porque quando tu olha o calendário de um empresário, sim, nunca tem ele. Uhum. É só reunião. Tá, e cadê a reunião contigo? Como é que tu vê isso? Você sabe que eu recomendo nas minhas mentorias e meus projetos de consultoria, o empresário, semanalmente, ele tem uma reunião com ele mesmo. Semanalmente, ele tem uma reunião com ele mesmo. O que é essa reunião com ele mesmo? Vai para a sala, fecha a sua sala, pega um papel e caneta e vai anotando Journaling. o que é importante, o que precisa fazer, o que não aconteceu na semana seguinte, se ele está indo para aquilo que ele tem como visão para a empresa dele, se ele está indo nessa direção ou o que precisa mudar. Eu recomendo isso. Mas a sua pergunta é muito boa. E eu particularmente acredito muito na família. Eu vejo, né, sou casado, tenho 2 filhas, e eu acredito que a família é o nosso primeiro empreendimento. A família tem que dar certo. A família dando certo, o negócio, o trabalho, ele vai dar certo também. Agora, existe equilíbrio ou não existe equilíbrio? Isso é um pouco controverso. Eu acredito também que a gente vive estações na nossa vida. Eu estou no começo da minha jornada empresarial, eu estou no começo de um projeto novo. Isso. E eu vou ter uma estação mais dedicada ao trabalho, ao projeto. Chegou um filho em casa, acabei de casar. É outro canal. É outra estação. Então eu vivo essa estação e eu tenho muita clareza. Recentemente pude fazer uma viagem aqui para a Serra Catarinense com a minha família e eu agradeci eles. E a viagem foi de comemoração. Olha, concluímos projetos bacanas, projetos interessantes, projetos grandes, e eu queria agradecer vocês porque vocês estão comigo. Né? Que legal. E aí as minhas filhas, puxa pai, que bom que tá aqui, conta com a gente. Sim. Então eu deixo elas e minha esposa a par de tudo aquilo que está acontecendo na empresa. Elas fazem parte. Claro. Elas fazem parte. Se eu tenho que viajar mais, se eu tenho que me ausentar mais, elas têm que saber o que está acontecendo. Tem que saber. Agora, quanto tempo isso vai durar? Eu defino isso. Isso. Vai ser 6 meses, vai ser 1 ano, vai ser 1 ano e meio. Eu defino isso. E, de novo, para mim, família é o meu primeiro empreendimento. A empresa vai dar certo se a família dá certo. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe. Não existe. Não existe. Um CPF forte vai fazer um CNPJ forte. Muito forte. Coisa boa, coisa boa. Adilson, rapaz do céu, voou, cara. Já passou? Já passou, velho. Puxa Queria vida. te agradecer. Obrigado. Pela presença aqui conosco. Mas eu queria que tu desse
uma palavra final livre para que tu desse um conselho, uma motivação para quem aí está te escutando. Fica à vontade para dar uma frase final, meu amigo. Liberdade empresarial. Empresário, busque liberdade empresarial. Defina, tenha clareza da onde a sua empresa está, onde você está como empresário, teu CPF, teu CNPJ e aonde você quer chegar. E trace esse caminho. Esse caminho é seu. Você constrói isso. Você constrói isso. Soma Consultoria está para te ajudar. 7 alavancas do lucro e do caixa é um caminho prático para isso também. Prazer estar aqui. Aproveita o empreende. Tamo junto. Bora lá. Sucesso. Obrigado, Adilson. Obrigado. Valeu.